Você vai fazer exatamente o que eu mandar, sua negrinha insolente, ou pode arrumar suas coisas. O gerente Kevin Torres agarrou o braço de Natasha com força, arrastando-a para os fundos do restaurante Elegance, longe das câmeras de segurança. Natasha Williams, 28 anos, nunca imaginou que seu emprego de 2 anos no restaurante mais prestigiado de Chicago terminaria com ela sendo humilhada por se recusar a aceitar um suborno de um cliente influente. O senador Richardson havia deixado um envelope com 5.000 para esquecer que ela viu Kevin adulterando recibos, e ela simplesmente disse não. Por favor, Sr. Torres, solte meu braço, ela disse com uma calma que irritou ainda mais o gerente. Não vou aceitar dinheiro sujo. Ponto final. Kevin rosnou, empurrando-a contra a parede do corredor estreito. Escute aqui, sua negrinha metida. Você acha que é melhor que todo mundo para me dar sermão? Seu rosto estava vermelho de raiva. Você é só uma garçonete que eu tive pena e contratei. Pessoas como você deveriam ser gratas por ter um emprego. O que Kevin não sabia era que Natasha havia gravado cada palavra em seu celular escondido no bolso do avental. Nos últimos 6 meses, ela havia documentado sistematicamente cada comentário racista, cada esquema corrupto, cada abuso de poder que testemunhou naquele lugar. Vamos ter uma conversa particular no banheiro, Kevin sussurrou, apertando seu braço ainda mais forte. Talvez você entenda melhor sua posição aqui depois que eu explicar exatamente como as coisas funcionam. Natasha respirou fundo, mantendo a compostura que havia aprendido ao longo de anos lidando com homens como Kevin. Você não quer fazer isso, Sr. Torres. Ah, não? Ele riu cruelmente. E quem vai me impedir? Seu maridinho. Aquele mecânico fracassado que nem consegue te dar uma vida decente. Foi então que uma voz fria cortou o ar como uma lâmina. Eu diria que você deveria soltar minha esposa imediatamente. Kevin se virou e empalideceu. Do canto escuro perto da entrada dos fundos, um homem alto em um terno impecável caminhava em direção a eles. Seus olhos eram frios como gelo, e 2 homens intimidadoramente grandes o acompanhavam alguns passos atrás. Alessandro Moretti, Kevin murmurou, reconhecendo o nome que todos na cidade conheciam, mesmo que nunca tivessem visto seu rosto. Natasha sorriu pela primeira vez naquela noite. Em 3 anos de casamento, ela nunca havia revelado no trabalho que seu marido era uma das pessoas mais poderosas de Chicago. Ela gostava de sua independência, construindo sua própria reputação longe da sombra de sua influência. Mas havia ligado para Alessandro 2 horas antes, quando percebeu que a situação estava escalando perigosamente. Alessandro parou a 1 metro de distância de Kevin, que ainda segurava o braço de Natasha. Você tem 3 segundos para explicar por que está tocando minha esposa. Kevin soltou Natasha como se ela estivesse pegando fogo. Eu não sabia. Foi só um mal-entendido. Um mal-entendido. Alessandro inclinou a cabeça, seu tom perigosamente calmo. Você chamou minha esposa de negrinha insolente e a arrastou para um lugar sem câmeras. Isso me parece bem intencional. Natasha observou a cena com crescente satisfação. Por meses, Kevin a havia tratado como se ela fosse inferior, como se fosse nada mais que uma garçonete sem importância, como se pessoas como ela devessem aceitar qualquer humilhação em silêncio. Agora, vendo aquele homem arrogante tremer diante de seu marido, ela percebeu que sua paciência estratégica estava prestes a render recompensas muito maiores do que qualquer confronto direto jamais poderia. Se você está gostando desta história de justiça e vingança, não esqueça de se inscrever no canal para descobrir como uma garçonete subestimada transformou meses de humilhação na queda espetacular de um homem que se achava intocável. Alessandro deu um passo à frente e Kevin instintivamente recuou, tropeçando nas próprias pernas. Eu não sabia que ela era sua esposa, Sr. Moretti. Foi só um mal-entendido entre funcionários. Nada sério. Mal-entendido. Alessandro repetiu lentamente, como se saboreasse cada sílaba. Você acabou de chamar minha esposa de negrinha insolente e a arrastou para um lugar isolado contra sua vontade. Isso parece muito específico para um mal-entendido. Natasha observou Kevin desmoronar diante de seus olhos. Por 2 anos, aquele homem a havia tratado como lixo, fazendo comentários racistas disfarçados de piadas, tocando suas costas de forma inapropriada e cortando seu salário sempre que ela questionava qualquer coisa.
Ele a via como uma garçonete negra descartável, sem conexões, sem poder, sem importância. Olha, Sr. Moretti, Kevin tentou recuperar alguma compostura. Sua esposa tem sido problemática ultimamente, questionando procedimentos, recusando-se a seguir ordens simples. Ordens como aceitar subornos. Natasha interrompeu, puxando seu celular do bolso do avental. Como esta gravação de você me oferecendo 5.000 para esquecer os recibos falsos do senador Richardson. A cor desapareceu completamente do rosto de Kevin. Você me gravou? Natasha sorriu pela primeira vez naquela noite. Kevin, nos últimos 6 meses, você foi gravado 43 vezes, fotografado 27 vezes e documentado em 62 relatórios detalhados que enviei semanalmente ao meu marido. Por meses, enquanto Kevin a humilhava diariamente, Natasha havia meticulosamente construído um dossiê completo das atividades ilegais do restaurante. Cada cliente subornado, cada recibo adulterado, cada comentário racista, cada toque inapropriado, tudo cuidadosamente gravado e datado. Você realmente achou que uma mulher negra com diploma em administração de empresas pela Universidade Northwestern, que fala 4 idiomas e tem mestrado em gestão hoteleira, estava trabalhando como garçonete porque não tinha outra escolha? Natasha inclinou a cabeça, seu tom educado mascarando sua crescente satisfação. Kevin abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Mas você nunca disse. Eu pensei. Você pensou que porque sou negra, deveria aceitar qualquer humilhação em silêncio. Que porque trabalho como garçonete, não poderia ter educação ou conexões. Natasha deu um passo à frente. Você construiu uma imagem de mim baseada puramente em seu preconceito, Kevin, e esse foi seu maior erro. Alessandro observou sua esposa com orgulho óbvio. Quando ela havia sugerido trabalhar disfarçada para investigar as atividades do restaurante que ele suspeitava estar sendo usado para lavagem de dinheiro, ele havia hesitado. Mas Natasha havia insistido, ela queria provar que poderia contribuir para o negócio da família usando sua própria expertise. Durante esses 2 anos, Natasha continuou, você não apenas me humilhou. Você humilhou Maria na cozinha, dizendo que mexicanos só servem para lavar pratos. Você assediou Jéssica, a sommelier, porque ela deveria ser grata pela oportunidade. E você sistematicamente roubou de clientes que confiavam em você. Kevin tentou uma última jogada desesperada. Espere, posso explicar tudo isso. Podemos chegar a um acordo, Sr. Moretti. Tenho informações valiosas sobre outros restaurantes, sobre concorrentes. Informação? Alessandro sorriu friamente. Kevin, você está oferecendo informação para o homem que sabe tudo o que acontece na cidade há anos. Minha esposa não estava aqui para descobrir segredos. Ela estava aqui para documentar evidências. A diferença era crucial, e Kevin estava finalmente começando a entender a magnitude de sua situação. Ele não havia sido pego em flagrante. Ele havia sido estudado, catalogado e documentado como um espécime de laboratório por meses. O senador Richardson ficará encantado em saber que suas transações foram gravadas, Natasha continuou casualmente, assim como o juiz Morrison, o congressista Walsh e aquele magnata da construção que você vem facilitando há mais de 1 ano. Kevin sentiu suas pernas bambearem. Cada nome que Natasha mencionava representava não apenas um cliente perdido, mas uma pessoa poderosa que agora se tornaria seu inimigo quando descobrisse que havia sido exposta por causa de sua incompetência. Por favor, ele sussurrou, o tom arrogante completamente desaparecido. Tenho uma família, filhos. Engraçado você mencionar família, Alessandro disse suavemente, porque é exatamente isso que você deveria ter lembrado antes de colocar suas mãos na minha. O que Kevin não sabia e Natasha estava prestes a revelar era que os últimos 6 meses de documentação não haviam apenas exposto um gerente corrupto, eles haviam mapeado uma rede inteira de corrupção conectando políticos, juízes e empresários da cidade, usando o elegância como centro para suas transações ilícitas. Cada nova humilhação que Kevin havia imposto só fortalecia algo dentro de Natasha que ele nunca conseguiu ver, uma determinação silenciosa alimentada pela própria injustiça que ele tentava normalizar, construindo não apenas um caso contra ele, mas contra todo um sistema que pessoas como Kevin representavam e protegiam. Enquanto Kevin implorava por misericórdia,
Natasha calmamente abriu a maleta que havia trazido consigo uma maleta que ele havia visto centenas de vezes, sempre assumindo que continha apenas relatórios de vendas ou reclamações de clientes. Por 2 anos, Kevin havia observado sua subordinada negra levar aquela maleta para casa todas as noites, nunca suspeitando que ela estava compilando sua própria destruição página por página. Kevin, você se lembra quando disse que eu deveria ser grata por ter um emprego? Natasha folheou os documentos metodicamente. Especificamente, em 23 de março, quando o senador Richardson chegou com aquele cheque de campanha que você depositou na conta pessoal do restaurante, Kevin tentou uma última jogada desesperada, puxando seu celular do bolso. Vou ligar para o senador Richardson agora mesmo. Ele vai resolver isso. Ele tem influência nesta cidade. Conexões que vocês nem podem imaginar. Alessandro e Natasha trocaram um olhar divertido. Kevin realmente acreditava que suas conexões políticas poderiam salvá-lo de uma investigação que já envolvia o FBI há meses. Vá em frente, ligue, Alessandro disse suavemente. Mas você deveria saber que o senador Richardson está neste exato momento sendo preso em sua residência por lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A cor desapareceu completamente do rosto de Kevin. Isso é impossível. Operação Prato Limpo, Natasha disse casualmente, virando uma página na pasta. 6 meses de investigação conjunta entre o FBI, a Receita Federal e a Polícia de Chicago. 12 políticos, 8 juízes, 15 empresários todos conectados através das transações que você facilitou aqui no Elegance. Kevin cambaleou, apoiando-se na parede. Por meses ele havia se sentido intocável, protegido por uma rede de políticos corruptos que considerava seus amigos homens poderosos que o cumprimentavam pelo nome, que lhe davam subornos generosos, que o faziam se sentir importante. Juiz Morrison. Kevin sussurrou. Preso há 2 horas, Alessandro respondeu. Assim como o congressista Walsh e aquele empresário da construção que você tanto admirava. Natasha continuou folheando a pasta, cada página representando meses de trabalho meticuloso. Fotos de cheques suspeitos, gravações de conversas, registros de transferências, até análises de caligrafia provando as falsificações de Kevin. Sabe o que mais me impressiona, Kevin? Natasha parou em uma foto específica. Neste documento, você falsificou a assinatura do próprio Alessandro. O homem que está ao seu lado agora sabia de cada movimento seu há meses, e você teve a audácia de falsificar o nome dele. Foi então que Kevin percebeu a verdadeira magnitude de sua situação. Ele não havia apenas roubado de clientes ou aceitado subornos. Ele havia inadvertidamente roubado do homem mais perigoso de Chicago, documentando cada crime enquanto acreditava estar sendo esperto. Por favor, Kevin desabou de joelhos. Tenho filhos pequenos, uma ex-esposa que depende de pensão alimentícia. Posso devolver tudo. Posso testemunhar contra os outros. Testemunhar? Natasha inclinou a cabeça. Kevin, você não entende. Não precisamos de seu testemunho. Temos 2.000 páginas de evidências sólidas, gravações em alta definição, análise forense. Você não é uma fonte de informação. Você é o produto final. Por meses, enquanto humilhava Natasha diariamente, Kevin havia sido estudado como um espécime de laboratório. Cada movimento analisado, cada crime documentado, cada conexão mapeada. Ele achava que estava controlando uma garçonete negra submissa, quando na verdade estava sendo manipulado por uma operação federal que usava como isca para peixes muito maiores. Michael, Alessandro chamou, e um homem elegante em um terno escuro apareceu no corredor. Este é Michael Santos, meu conselheiro. Ele também é um promotor federal licenciado e estava coordenando a operação com minha esposa. Kevin olhou para Michael, reconhecendo vagamente seu rosto. Você jantou aqui várias vezes. 43 vezes nos últimos 6 meses, Michael confirmou, sorrindo. Sempre observando, sempre gravando. Você serviu vinho para o homem que estava construindo seu caso criminal, Kevin. E você sempre foi muito educado. A ironia era brutal. Por meses, Kevin havia tratado esses homens com reverência, acreditando que eles admiravam sua perspicácia nos negócios. Na verdade,
Eles estavam estudando como um predador estuda sua presa, esperando o momento perfeito para atacar. Natasha documentou cada transação. Michael continuou. Mas precisávamos de algo mais. Precisávamos que você cometesse um crime na frente do próprio Alessandro. Um crime que não pudesse ser negado ou minimizado. O suborno do senador Richardson, Natasha explicou. 5.000 oferecidos na frente de 3 câmeras escondidas e 2 testemunhas federais. O crime perfeito para fechar seu caso. Kevin finalmente entendeu a situação do suborno não havia sido uma coincidência ou uma oportunidade imprevista. Havia sido cuidadosamente orquestrada para forçá-lo a cometer um crime federal na presença de testemunhas indiscutíveis. Você nos deu exatamente o que precisávamos, Alessandro disse calmamente. Um homem branco em posição de poder, humilhando sistematicamente uma mulher negra qualificada enquanto simultaneamente roubava de clientes e facilitava a corrupção política. O crime perfeito com os motivos mais desprezíveis. Michael abriu sua própria maleta, revelando uma pilha de mandados de prisão já assinados. Kevin Torres, você está preso por lavagem de dinheiro, evasão fiscal, discriminação racial no local de trabalho e conspiração para cometer fraude federal. Enquanto Michael lia seus direitos, Kevin olhou uma última vez para Natasha, mulher que ele havia tratado como lixo por 2 anos, estava ali, calma e digna, observando a queda do império de corrupção que ele havia ajudado a construir. O que Kevin nunca descobriria era que sua prisão seria apenas o primeiro dominó a cair em uma operação que transformaria completamente o cenário político de Chicago, e que a pequena garçonete negra que ele tanto desprezou estava prestes a se tornar uma das mulheres mais influentes da cidade não por vingança, mas por justiça meticulosamente executada. Enquanto as algemas se fechavam em torno de seus pulsos, Kevin percebeu que cada humilhação que havia imposto só havia alimentado uma determinação silenciosa que agora se provava mais poderosa do que toda sua arrogância e preconceito combinados, provando que subestimar alguém baseado em preconceito não é apenas moralmente errado, é estrategicamente suicida. Enquanto Michael algemava Kevin, um som ensurdecedor de sirenes preencheu o ar do lado de fora do restaurante. Pelas janelas, Kevin podia ver uma frota de carros do FBI cercando o Elegance, agentes federais entrando pela porta da frente com mandados de busca e apreensão. Não, Kevin sussurrou, a realidade finalmente o atingindo como um martelo. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu cooperei com vocês. Facilitei os negócios. Facilitou. Natasha riu suavemente, uma risada que cortou Kevin mais profundamente do que qualquer grito. Kevin, você realmente achou que éramos parceiros? Que compartilhávamos algum tipo de cumplicidade criminal? Alessandro sinalizou para seus homens, que imediatamente começaram a escoltar Kevin em direção aos agentes federais que esperavam. Mas Natasha levantou a mão, pedindo um momento final. Antes que você saia de nossas vidas para sempre, Kevin, quero que você entenda exatamente o que aconteceu aqui. Ela abriu a maleta uma última vez, revelando não apenas documentos, mas fotografias que fizeram Kevin cambalear. A primeira foto mostrava Kevin em um bar próximo 2 meses atrás, se gabando para outros gerentes sobre como ele mantinha os funcionários de cor na linha. A segunda mostra Val alterando recibos de cartão de crédito. A terceira capturou o exato momento em que ele havia colocado sua mão sobre Jéssica, a sommelier, contra a vontade dela. 43 restaurantes em Chicago. Natasha continuou calmamente. Todos eles receberam cópias desta evidência ontem à noite, junto com uma carta detalhando seus métodos de discriminação e corrupção. O rosto de Kevin perdeu toda a cor. Sua carreira na indústria de restaurantes não estava apenas acabada, estava completamente destruída. Nenhum estabelecimento respeitável na cidade jamais o contrataria novamente. Sua ex-esposa também recebeu uma cópia completa, Michael acrescentou casualmente. De particular interesse foi a documentação dos 50.000 que você desviou dos fundos de pensão alimentícia nos últimos 2 anos. Kevin girou. Jennifer não pode. Ela não vai. Na verdade, ela já entrou com pedido de revisão completa do acordo de divórcio esta manhã, Alessandro informou. Aparentemente, descobrir que seu ex-marido é um criminoso federal muda significativamente os termos de custódia dos filhos. Foi então que Kevin percebeu a verdadeira magnitude de sua destruição. Não era apenas seu emprego ou sua liberdade.
Era sua família, sua reputação, toda sua identidade sendo sistematicamente demolida peça por peça. Por favor, ele implorou uma última vez, lágrimas começando a se formar. Meus filhos, eles vão crescer sabendo que o pai deles é um criminoso. Seus filhos vão crescer sabendo que ações têm consequências, Natasha respondeu firmemente. E talvez isso os impeça de se tornarem homens como você. Quando os agentes federais finalmente levaram Kevin embora, ele se virou uma última vez para Natasha. Por que você não disse quem era? Por que fingiu ser apenas uma garçonete? Natasha sorriu a primeira vez que mostrou qualquer emoção real durante todo o confronto. Porque eu não estava fingindo nada, Kevin. Eu sou uma garçonete. Uma garçonete com 2 diplomas universitários, que fala 4 idiomas, que é casada com um dos homens mais poderosos da cidade e que acabou de coordenar a maior operação anticorrupção da história de Chicago. Ela fez uma pausa, observando Kevin sendo colocado no carro federal. A diferença entre nós é que você olhou para mim e viu apenas cor de pele e profissão. Eu olhei para você e vi exatamente quem você realmente era desde o primeiro dia. Quando o carro partiu, Natasha se virou para Alessandro. A imprensa foi informada. O canal 7 News entra no ar em 1 hora. Alessandro confirmou. Operação Prato Limpo, rede de corrupção desmantelada por investigação disfarçada. Sua foto estará na primeira página do Chicago Tribune amanhã. Michael se aproximou com um tablet mostrando as manchetes que já começavam a aparecer online. Garçonete heroína expõe esquema de corrupção milionário e mulher negra subverte sistema de poder branco em Chicago dominavam as redes sociais. 12 políticos, 8 juízes, 15 empresários, Natasha murmurou, observando a lista de prisões que continuava a crescer em tempo real. 2 anos de trabalho, 6 meses de documentação intensiva, e Kevin Torres foi a chave que abriu todas as portas. O que Kevin nunca saberia era que sua prisão estava sendo transmitida ao vivo para uma sala de aula na Universidade Northwestern, onde Natasha havia sido convidada para falar sobre investigação disfarçada e justiça social. Na semana seguinte, estudantes de direito, administração e jornalismo assistiriam em silêncio reverente enquanto uma mulher que havia sido sistematicamente subestimada por causa de sua cor e profissão desmontava metodicamente um império de privilégio e corrupção construído sobre décadas de impunidade, provando que a verdadeira inteligência não se manifesta através de gritos ou confronto, mas através de paciência estratégica e documentação meticulosa que transforma cada humilhação sofrida em evidência irrefutável para a execução de justiça mais satisfatória possível. Natasha estava no palco principal do Centro de Convenções de Chicago diante de uma plateia de mais de 2.000 pessoas. Prefeitos, líderes empresariais, ativistas sociais e estudantes universitários se levantaram em aplausos enquanto ela recebia o Prêmio Nacional Anticorrupção do governador de Illinois. É uma honra reconhecer uma mulher que não apenas expôs a corrupção, mas redefiniu completamente nossa compreensão de como o preconceito e o privilégio alimentam sistemas criminosos, disse o governador, entregando-lhe a placa de ouro. Kevin Torres, naquele momento, estava na penitenciária federal em Terre Haute cumprindo uma sentença de 15 anos por lavagem de dinheiro, discriminação racial e conspiração criminal. Suas tentativas desesperadas de conseguir uma sentença reduzida em troca de informações haviam fracassado. Simplesmente não havia nada que ele pudesse oferecer que Natasha já não tivesse meticulosamente documentado. Sua ex-esposa, Jennifer, havia recebido custódia total dos filhos e completamente revertido o acordo de divórcio. Os 50 mil desviados da pensão alimentícia, mais juros e multas, significavam que Kevin sairia da prisão já devendo mais de 200 mil. Por 2 anos, Natasha começou seu discurso, sua voz ecoando perfeitamente por todo o auditório lotado. Fui tratada como invisível por um sistema que acreditava conhecer meu valor baseado unicamente na cor da minha pele e em minha profissão. Mas a invisibilidade pode ser o maior superpoder quando usada estrategicamente. A plateia riu, mas havia uma seriedade profunda em suas palavras. As câmeras da CNN, Fox News e MSNBC capturavam cada gesto, cada expressão, transmitindo ao vivo para milhões de espectadores em todo o país. Na primeira fila, Alessandro observava sua esposa com orgulho inegável. Ao seu lado, Michael Santos sorria discretamente, lembrando-se do dia em que Natasha havia proposto trabalhar disfarçada. Eles haviam hesitado,
preocupados com sua segurança. Agora, ela era considerada uma das mulheres mais influentes dos Estados Unidos. A Operação Prato Limpo não foi apenas sobre prender criminosos, Natasha continuou. Foi sobre provar que subestimar alguém baseado em preconceito não é apenas moralmente errado, é estrategicamente suicida. O senador Richardson havia sido condenado a 22 anos em prisão federal. O juiz Morrison perdeu sua toga e enfrentou processo por corrupção. O congressista Walsh viu sua carreira política destruída e seus bens confiscados. 15 empresários influentes da cidade haviam perdido licenças comerciais, contratos governamentais e reputações construídas ao longo de décadas. Cada pessoa que participou deste esquema subestimou não apenas a mim, mas a capacidade de uma mulher negra de ser mais inteligente, mais preparada e mais estratégica do que todos eles juntos, Natasha disse, sua voz crescendo em intensidade. O que Kevin nunca descobriria era que Natasha havia recusado ofertas de 6 universidades diferentes para assumir cátedras em justiça criminal e investigação disfarçada. Ela preferiu fundar o Instituto Williams Moretti de Combate à Corrupção, uma organização que treinava investigadores de todo o país em técnicas de infiltração e documentação de crimes de colarinho branco. 3 meses após minha prisão, ela continuou, fui contatada pela Faculdade de Direito de Harvard, Yale, Stanford e Northwestern. Todas queriam que eu desenvolvesse currículos sobre investigação disfarçada aplicada à justiça social. Alessandro havia legitimamente expandido seus negócios, transformando o Elegance na primeira de uma cadeia de restaurantes certificados pelo Bureau Federal como estabelecimentos livres de corrupção. A marca havia se tornado sinônimo de transparência e ética empresarial. Maria, a funcionária mexicana da cozinha que Kevin havia humilhado, era agora gerente regional de 3 locais da cadeia. Jéssica, a sommelier assediada, havia aberto seu próprio negócio de consultoria de vinhos com financiamento inicial discretamente fornecido por Alessandro. Kevin Torres uma vez me disse que eu deveria ser grata por ter um emprego. Natasha fez uma pausa, permitindo que a ironia da situação se instalasse na plateia. Hoje, gero empregos para mais de 300 pessoas através do nosso instituto e das empresas que ajudamos a certificar. A transformação havia se estendido muito além do caso individual. Chicago havia implementado a Lei Natasha Williams, exigindo que todos os estabelecimentos comerciais com mais de 20 funcionários passassem por auditorias independentes de discriminação e corrupção a cada 2 anos. Durante aqueles 2 anos servindo mesas, ela disse, sua voz carregada de emoção controlada, aprendi que a verdadeira força não vem de gritar quando somos injustiçados. Vem de transformar cada humilhação em evidência, cada desrespeito em documentação, cada momento de raiva em estratégia calculada. Kevin, em sua cela, recebia cartas semanais de clientes processando-o civilmente. O senador Richardson, o juiz Morrison, todos os políticos que ele considerava seus aliados agora o culpavam publicamente por expor seus crimes. Ele havia se tornado o bode expiatório perfeito, o homem que todos podiam odiar sem questionar o sistema que havia permitido que ele operasse por tanto tempo. Meu marido uma vez me perguntou se eu sentia pena deles. Natasha sorriu suavemente. E eu respondi: sinto pena de qualquer um que confunde status social com superioridade moral, que confunde privilégio com inteligência, que acredita que humilhar os outros os torna maiores. A plateia explodiu em aplausos novamente. Nas redes sociais, Natasha Williams estava em tendência mundial há 3 dias consecutivos. Estudantes universitários tatuavam frases de seus discursos. Jovens mulheres negras em todo o país enviavam fotos segurando cartazes escritos à mão que diziam: invisibilidade é superpoder. Kevin Torres acreditou por 2 anos que estava controlando uma garçonete submissa. Ela disse, caminhando pelo palco com a confiança de alguém que havia transformado dor em propósito. Na verdade, ele estava sendo estudado por uma operação federal que o usava como isca para peixes muito maiores do que ele jamais poderia imaginar. Alessandro observava as reações da plateia, vendo lágrimas nos olhos de muitas pessoas. Natasha havia se tornado mais do que sua esposa. Ela era uma força de mudança social que inspirava pessoas em todos os continentes. A melhor vingança, Natasha concluiu, sua voz ecoando pelo silêncio reverente do auditório, não é destruir aqueles que nos machucaram. É construir algo tão grande, tão importante,
Tão transformador que eles passem o resto de suas vidas lamentando ter-nos subestimado. Quando ela deixou o palco sob aplausos que duraram 5 minutos ininterruptos, Alessandro a encontrou nos bastidores. Como se sente sendo a mulher mais inspiradora da América? Natasha sorriu, ajustando a placa de ouro que acabará de receber. Sinto-me como alguém que transformou 2 anos de humilhação em uma vida inteira de propósito. Kevin Torres nunca saberia que seu nome havia se tornado sinônimo de arrogância autodestrutiva em casos estudados em faculdades de direito. Que suas gravações eram usadas como exemplo de como o preconceito cega as pessoas para a realidade ao seu redor. Que sua queda havia inspirado legislação federal sobre discriminação no local de trabalho. 6 meses após sua prisão, 3 documentários sobre o caso estavam sendo produzidos simultaneamente. Hollywood havia comprado os direitos da história por uma quantia de 7 dígitos, e Natasha Williams Moretti havia se tornado prova viva de que subestimar alguém por causa de preconceito não é apenas moralmente repugnante, é a forma mais eficiente de autodestruição que existe. A garçonete que Kevin havia desprezado por 2 anos era agora palestrante nas Nações Unidas, conselheira anticorrupção de 3 países europeus e autora do livro Invisibilidade Estratégica, que permaneceu na lista de best-sellers do New York Times por 15 semanas consecutivas. Enquanto Kevin contava os dias em sua cela federal, Natasha acordava todas as manhãs sabendo que havia transformado sua dor em poder, sua humilhação em inspiração e sua aparente derrota na vitória mais satisfatória possível. Não apenas contra um homem preconceituoso, mas contra todo um sistema que permite que pessoas como ele prosperem às custas daqueles que consideram inferiores. 1 ano após as prisões, o impacto da Operação Prato Limpo continuava a se expandir como ondas em um lago. O que havia começado como a investigação de um restaurante corrupto havia se transformado em um movimento nacional de reforma. Natasha estava em seu escritório no Instituto Williams Moretti quando recebeu a ligação. Era a Casa Branca. O presidente queria nomeá-la para liderar uma nova força-tarefa federal sobre discriminação e corrupção no local de trabalho. É muita responsabilidade, ela disse a Alessandro naquela noite, enquanto jantavam em casa longe dos holofotes, apenas eles dois. Você já provou que pode lidar com isso, ele respondeu, segurando sua mão. Você transformou 2 anos de humilhação sistemática na operação anticorrupção mais bem-sucedida da história moderna. Se alguém pode mudar o sistema nacionalmente, é você. Natasha sorriu, pensando na ironia. Kevin Torres havia tentado destruí-la porque a via como inferior. Em vez disso, ele havia inadvertidamente lançado uma carreira que agora alcançava os mais altos escalões do poder. Kevin Torres estava sentado em sua cela, lendo mais uma manchete sobre Natasha Williams Moretti. Desta vez, era sobre sua nomeação presidencial. A foto mostrava-a apertando a mão do presidente, radiante e confiante. Seu companheiro de cela, um ex-executivo cumprindo pena por fraude fiscal, assobiou. Essa é a mulher que te derrubou? Cara, você realmente escolheu a pessoa errada para ferrar. Kevin não respondeu. O que poderia dizer? Que havia passado 2 anos humilhando uma das mulheres mais brilhantes e estratégicas do país. Que sua arrogância e preconceito o haviam cegado completamente para a realidade. Cada semana trazia uma nova humilhação. Mais processos civis. Mais notícias sobre o sucesso de Natasha. Mais lembretes de como sua própria estupidez havia destruído não apenas sua vida, mas também dado origem a algo muito maior do que ele jamais poderia ter imaginado. 3 anos após a Operação Prato Limpo, Natasha estava de pé no Congresso dos Estados Unidos, testemunhando sobre a Lei de Transparência no local de trabalho, legislação que ela havia ajudado a redigir. Membros do Congresso, ela começou, sua voz firme e clara, estou aqui hoje não apenas como alguém que expôs corrupção, mas como alguém que vivenciou em primeira mão como sistemas de preconceito e privilégio permitem que a corrupção floresça. As câmeras de televisão capturaram cada palavra enquanto ela detalhava como a invisibilidade sistemática de grupos marginalizados, mulheres, pessoas de cor, imigrantes não era apenas uma questão de justiça social, mas uma vulnerabilidade de segurança nacional. Pessoas invisíveis veem coisas que pessoas poderosas assumem que ninguém está observando. Kevin Torres cometeu seu maior erro quando assumiu que eu era invisível, ela concluiu.
E há milhares de Kevin Torres em escritórios, restaurantes, empresas e instituições governamentais em todo este país, pessoas em posições de poder que subestimam aqueles que consideram inferiores. Esta lei não é apenas sobre proteger os vulneráveis. É sobre utilizar as perspectivas daqueles que têm sido sistematicamente ignorados para fortalecer a integridade de nossas instituições. A sala explodiu em aplausos. A lei foi aprovada por uma margem esmagadora 3 semanas depois. Kevin Torres foi libertado após cumprir 12 anos de sua sentença de 15 anos por bom comportamento. Ele saiu da prisão aos 55 anos, sem perspectivas de emprego, devendo centenas de milhares de dólares em processos civis e enfrentando um mundo que havia mudado completamente. A lei Natasha Williams estava agora em vigor em 40 estados. O Instituto Williams Moretti havia treinado mais de 10.000 investigadores. Natasha havia escrito 3 livros best-sellers e era regularmente mencionada como possível candidata a cargos políticos. Kevin conseguiu um emprego lavando pratos em um pequeno restaurante nos subúrbios, o tipo de trabalho que ele uma vez havia dito ser apenas para mexicanos. O gerente, ironicamente, era um homem latino que o tratava com mais dignidade do que Kevin jamais havia mostrado a seus subordinados. Uma noite, enquanto limpava panelas, Kevin viu Natasha na televisão montada na parede da cozinha. Ela estava recebendo mais um prêmio, falando sobre justiça e transformação. "Você a conhece?" perguntou seu colega de trabalho, um jovem imigrante de El Salvador. "Eu a conheci", Kevin respondeu baixinho. "Há muito tempo." Ele não mencionou que havia sido a pessoa cuja crueldade e estupidez haviam lançado sua carreira meteórica. Algumas vergonhas eram profundas demais para compartilhar. 10 anos após a Operação Prato Limpo, Natasha retornou ao local que antes abrigava o restaurante Elegance. Havia sido transformado no primeiro centro comunitário do Instituto Williams Moretti, um espaço onde trabalhadores de baixa renda recebiam treinamento gratuito em direitos trabalhistas, documentação de abuso e estratégias legais. Maria, a ex-funcionária da cozinha, era agora a diretora do centro. Jéssica, a ex-sommelier, dirigia o programa de empoderamento econômico. Juntas, elas haviam ajudado centenas de trabalhadores a escapar de situações abusivas. "Às vezes penso em Kevin", Maria disse a Natasha durante a inauguração. "Não com raiva, mas com, sei lá, pena." "Eu entendo", Natasha respondeu. Ele era um produto de um sistema que ensinou que algumas pessoas valem mais que outras. Destruir aquele sistema, não apenas punir indivíduos, sempre foi o verdadeiro objetivo. Naquela noite, enquanto Natasha voltava para casa com Alessandro, ela pensou em quão longe havia chegado. Da garçonete subestimada à força nacional de mudança. De invisível a impossível de ignorar. "Você tem algum arrependimento?" Alessandro perguntou. Natasha pensou por um longo momento. "Apenas um", ela finalmente disse. "Eu gostaria que não tivesse demorado tanto. Gostaria que outras pessoas não precisassem passar por anos de humilhação antes de encontrar justiça. É por isso que o Instituto existe, para encurtar esse tempo para os outros." Alessandro sorriu. "Kevin Torres tentou quebrar você. Em vez disso, ele deu ao mundo uma versão mais forte de você. Uma versão determinada a garantir que ninguém mais tivesse que suportar o que você suportou. A melhor vingança não é pessoal", Natasha refletiu. "É sistêmica. É transformar sua dor no fim da dor de outras pessoas." 15 anos após a Operação Prato Limpo, um jovem estudante de direito em Northwestern University estava escrevendo sua tese sobre o caso. Ele havia entrevistado dezenas de pessoas, lido milhares de páginas de documentos, assistido a todas as gravações disponíveis publicamente. Mas havia uma pessoa que ele não conseguiu entrevistar: Kevin Torres. O homem havia se tornado um recluso, vivendo em um pequeno apartamento, trabalhando em empregos de baixa remuneração, evitando qualquer atenção. O estudante finalmente o localizou em uma lavanderia onde Kevin trabalhava dobrando roupas. "Senhor Torres, estou escrevendo sobre o caso. Você teria algo a dizer?" Kevin, agora com 65 anos, cabelos grisalhos e costas curvadas pelo trabalho manual, parou por um longo momento. "Diga aos seus leitores isto", ele finalmente falou, sua voz rouca. Eu olhei para uma mulher brilhante, educada e estratégica.
e vi apenas a cor de sua pele e seu trabalho. Essa cegueira não apenas destruiu minha vida, ela me fez perder a chance de trabalhar ao lado de alguém extraordinário. O preconceito não me protegeu de nada. Ele me roubou tudo. Ele fez uma pausa, dobrando uma toalha com mãos que tremiam ligeiramente. A história não é sobre minha queda. É sobre o que Natasha Williams construiu a partir das cinzas da minha arrogância. E graças a Deus por isso. Porque o mundo é melhor com o trabalho dela do que jamais seria com o meu. Foram as palavras mais honestas que Kevin Torres havia dito em décadas. O estudante incluiu a citação em sua tese. Anos depois, quando Natasha leu, ela não sentiu triunfo ou satisfação. Apenas esperança de que mesmo aqueles que cometem os piores erros possam eventualmente compreender, e que essa compreensão, multiplicada por milhares de pessoas, poderia realmente mudar o mundo. Porque no final, a história de Natasha Williams não era sobre vingança. Era sobre transformação a dela própria, de seu agressor e de todo o sistema que os havia colocado em rota de colisão. E essa transformação, nascida de 2 anos de humilhação e alimentada por uma determinação silenciosa e estratégica, continuava reverberando através das gerações, provando que a maior vitória não é destruir aqueles que te prejudicaram, mas construir algo tão significativo que torna a crueldeza deles irrelevante diante do bem que você trouxe ao mundo. Se esta história de transformação, justiça e resiliência tocou seu coração, inscreva-se no canal para descobrir mais casos reais de pessoas que transformaram injustiças em vitórias inspiradoras, provando que inteligência e persistência sempre vencem preconceito e arrogância. Até a próxima!